Olá, gente, boa noite. Vamos lá, hoje aqui é a aula 15. Vamos falar sobre conjuntos independentes e cliques. Na verdade, são assuntos que você já conhece, né? Desde o início do curso eu falo de conjuntos independentes e também sobre cliques, né? Mas aqui essa aula se baseia em duas partes, tá? A primeira parte é meio que uma recapitulação de parâmetros que a gente utilizou já em algumas aulas anteriores e relações que esses parâmetros têm. E depois eu vou apresentar um parâmetro novo. E aí a gente vai tentar relacionar também agora utilizando esses parâmetros novos que eu vou apresentar nessa aula de hoje, tá? Bom, então, o que vimos, né, já sobre esses parâmetros, quais parâmetros que eu estou mencionando, que a gente já viu foram esses dois aqui. Então a gente já sabe o que é o emparelhamento e que a gente sabe também que alfa' é o tamanho do emparelhamento máximo de um grafo, né? Vimos também esse conceito, né, que é a cobertura mínima de arestas por vértices, né? Até um termo longo, né? Cobertura mínima, então é o menor conjunto que satisfaz a propriedade de ser uma cobertura das arestas pelos vértices, né? Então a gente quer um conjunto de vértices que cubra todas as arestas, certo? O que significa dizer você quer ter nesse conjunto o quê? Um conjunto de vértices em que todas as arestas do grafo tenham um extremo, pelo menos, nesse conjunto, beleza? E aí o tamanho dessa cobertura mínima, a gente utiliza o beta. Então, alfa' é a cardinalidade do maior emparelhamento que pode ter no grafo, e beta é o tamanho da menor cobertura de arestas por vértice. Estou chamando a atenção para esse conceito, né? A gente quer cobrir as arestas por vértices, porque nessa aula de hoje, na segunda parte dela, né, eu vou me referir ao o contrário, né? No caso, a cobertura de vértices por arestas. Também é o conceito que a gente estuda e nessa aula que eu vou apresentar isso para vocês. Mas ainda em relação a esses dois parâmetros que a gente já estudou, né, em aulas anteriores, nessa aula 12, vocês recapitulando, inclusive foi matéria da primeira prova, né? Então, a primeira prova ela foi até a aula 12. A gente viu que a cardinalidade do emparelhamento máximo ele é menor ou igual à cardinalidade da cobertura mínima de arestas por vértices. Lembram disso? Vocês lembram do porquê disso? Não lembro? Eu não lembro, não. Não lembra. Então, o que você tem que pensar aqui, né? São dois parâmetros. Um se refere a conjunto de arestas, que o emparelhamento é um conjunto de arestas. E o outro se refere a conjunto de vértices. Então, por que eu estou relacionando as duas coisas aqui? Ninguém tem nenhuma intuição aqui? Por que esse tamanho é o limite inferior para esse tamanho aqui? Nada? Ninguém? Bom, um jeito de você pensar nesse tipo de argumento que limita aqui um em relação ao outro, a gente quer cobrir o que aqui, né? Aqui a gente quer cobrir as arestas, certo? Então, a gente tem que ter vértices nesse conjunto que cubra todas as arestas. No emparelhamento, você tem arestas. Todas as arestas do emparelhamento têm que ser cobertas na cobertura, o que é a cobertura das arestas. Então, pelo menos um vértice que você tem associado a uma aresta que está no emparelhamento vai estar na cobertura. Tudo bem? Então, por isso que você tem que, pelo menos uma das duas arestas ali, perdão, pelo menos um vértice daqueles dois que associam a uma aresta que está no emparelhamento, tem que estar na cobertura. Então, por isso que esse tamanho é maior ou igual a esse daqui. Se vocês retornarem na aula 12, eu expliquei isso com bastante mais cuidado. Inclusive, foi o assunto daquela aula. Então, eu recomendo que, se vocês não estão lembrando dessas coisas, retornem lá, tá?
Inclusive foi assunto da primeira prova também, né? E, de modo particular, satisfazendo se o grafo é bipartido, você tem que o tamanho do emparelhamento máximo ele é justamente o tamanho da cobertura mínima de arestas por vértices. Esse é o teorema de Koenig, tá? Que é restrito, então, aos grafos bipartidos, os dois parâmetros têm o mesmo valor. Bom, isso daqui é um caso, então, que acontece para os dois parâmetros serem iguais, mas você pode ter exemplos em que os dois parâmetros não são iguais, em que alfa' é menor do que beta. E aqui está um exemplo. Então, olha só, pensando primeiro na cobertura, tá? Então, de novo, você quer cobrir todas as arestas do grafo com vértices. Então, por exemplo, escolhi na cobertura esse vértice rosa. Quais são as arestas que esse vértice cobre? São As essas que estão 5 arestas. conectadas. As que estão conectadas. Juliano quer falar o quê? Ah, falei, essas 5 arestas que estão incidindo nele aí, né? Isso, essas 5 arestas que estão incidindo nele aqui. São essas que ele cobre. Agora, com esse único vértice, é possível você cobrir todas as arestas? Não, porque essa aresta não está sendo coberta, nem essa, nem essa, nem essa. Então precisa ter mais. Então, adicionando esse novo vértice, eu consigo agora cobrir essa aresta e essa aresta, mas ainda falta, né? Porque desse, colocando esse, então tendo dois, ainda faltam essa aresta e essa aresta. Então, adicionando mais uma aresta, por exemplo, essa daqui, mais um vértice, por exemplo, esse daqui, eu consigo agora cobrir essa aresta, mas ainda falta essa. Por isso que eu precisei ter mais uma aqui, certo? Então, isso dá um tipo de argumento de que o beta é igual a 4. Só isso aqui que eu fiz, esse tipo de análise que eu estou fazendo com vocês, esse conjunto de 4 vértices que eu tomei, ele é uma cobertura das arestas por vértices. Mas como é que eu argumentaria que ele realmente é o menor? Não tem nenhum com 3, por exemplo. Alguém sabe me dizer? Não? Então, vou falar. Bom, isso aqui eu consegui com 4. Agora, isso não garante que é o menor. É um limite superior para essa cobertura. Agora, o menor realmente é 4. E o porquê? Você poderia pensar o seguinte: pô, você tomou esse cara, esse vértice, como sendo a cobertura. Mas se você não tomasse ele, você ia precisar. Aqui eu estou meio que tendo essa aresta coberta por dois vértices. Será que eu não consigo cobrir essa aresta somente com um vértice? Entenderam o que eu estou falando? Então, quem sabe? Talvez sim, talvez não. Então, é esse tipo de análise que você precisaria ter, certo? Colocando esse vértice não na cobertura, ou seja, ele não estaria na cobertura, então você estaria dizendo o seguinte: do gráfico que você tem, que é esse daqui, né? Esse aqui está na cobertura. Beleza. Ele já é suficiente para cobrir essa aresta, essa aresta, essa aresta. Mas precisa de mais, né? Esse daqui não entrando na cobertura, como é que você vai cobrir essa aresta? Então, necessariamente tem que ser com essa. Esse daqui não entrando na cobertura também, como é que você vai cobrir essa aresta? Tem que ser por esse vértice também. E da mesma forma para essa aresta, da mesma forma para essa aresta. Então, você não consegue fazer com menos do que 4, certo? Porque a gente viu esse vértice central entrando, você precisa ter ainda mais 3 para terminar de cobrir as arestas que restam no gráfico. Beleza? Então, por isso que o beta é igual a 4. Enquanto ao emparelhamento, dá para ver claramente que o tamanho do maior emparelhamento é 3. Até porque você tem 6 vértices, o emparelhamento perfeito com 3 arestas você consegue fazer aqui. Beleza? Então isso garante o tamanho do emparelhamento. Eu preciso assoar o nariz, espera aí. Já volto, tá? Tô com um pouquinho de coriza. Já volto aí, espera aí. Tranquilo.
protocolo da Covid tá forte. Ele falou que tá com Covid, Leandro? Não, ele parece estar com um Falando resfriado. coriza, gente. Tava desligado, né? Voltei. Ainda mais olhando para baixo, piora um pouco a situação. Vamos lá, deixa eu tentar aumentar um pouco aqui o tablet, dá para não ficar olhando tanto para baixo. Aí fica melhor para mim. Bom, tá legal, gente? Então, esse aqui é um exemplo em que a gente vê que o tamanho da cobertura ele é maior do que o tamanho do emparelhamento máximo, certo? A cobertura mínima, né, é maior do que o tamanho do emparelhamento máximo, tá? Bom, e agora avançando um pouco mais, né, na verdade, apresentando de novo definições que a gente já conhece, né, sobre conjuntos independentes e cliques, tá? Então, o que é um conjunto independente? Retornando ao que a gente já sabe, né? Conjunto dependente é um subconjunto do conjunto de vértices, que pode muito bem até mesmo ser todo o conjunto de vértices, não precisa ser propriamente contido, né? De modo que não existe aresta entre dois vértices desse conjunto. Isso é o conjunto independente. E um parâmetro que a gente conhece é a cardinalidade do maior conjunto independente do grafo é o alfa. Beleza? Então, esse daqui é o parâmetro alfa que a gente tem do grafo. E, de novo, alfa' é o tamanho do maior emparelhamento do grafo. Alfa é o tamanho do maior conjunto independente do grafo. Esse parâmetro aqui é algo novo, né? Apesar de vocês já saberem, né, a definição de conjunto independente, eu acho que eu não cheguei a comentar sobre esse parâmetro anteriormente, né? Pelo menos eu não lembro. Eu acho que não. Bom, e um conceito que é muito relacionado ao conjunto dependente é o de clique, né? O que é uma clique? É justamente o complemento, né, do conjunto dependente, né? Então, uma clique é um subconjunto de vértices, complemento no sentido de que aqui, no conjunto dependente, você não tinha aresta entre nenhum par de vértices daquele conjunto. Agora, na clique, entre cada par de vértices daquele conjunto, há aresta entre eles, beleza? Então, e aqui a gente tem a cardinalidade do maior clique do grafo como sendo o ômega do grafo. Igual aqui, né? Alfa poderia ser alfa de G, né? Só não coloquei, mas alfa de G, né? É a mesma coisa do que botar só o alfa, o G já está subentendido, né? Enquanto a clique, né, é o ômega DG, tá legal? Então, é o tamanho, né, da maior clique que tem naquele grafo ali, beleza? E só uma observação, né? Clique é um conjunto de vértices que induz um subgrafo completo naquele grafo que você está olhando, tá? Clique é um conjunto de vértices, não é o completo. São coisas diferentes. Entende essa diferença das coisas? A clique não é um grafo completo. Clique é um conjunto de vértices só. Um grafo é definido por vértices e arestas, então são conceitos diferentes, tá? Mas uma coisa se relaciona muito fortemente com a outra, né? Bom, e como é que o conjunto independente, em particular o alfa até, se relaciona com o ômega? Só um parênteses, né? No início do curso, eu usei um parâmetro para falar sobre número de componentes conexas que tem num grafo. Esse número de componentes conexas que tem no grafo é o W de G. Aqui é ômega de G, tá? Que é o tamanho da clique máxima. São conceitos diferentes. Pode ter material que utilize ômega para as duas coisas. Mas, enfim, deixando bem separado, né? Ômega é o tamanho da maior clique. E W é o tamanho, é o número de componentes conexos. São coisas diferentes. Beleza? Então, com esses dois parâmetros, como é que a gente consegue relacionar um com o outro? Olha esse exemplo aqui. E aí eu pergunto, qual é o tamanho
do maior conjunto independente desse grafo? Qual é o tamanho do maior conjunto independente desse grafo? Alguém pode falar? 16. Conjunto independente. Então, um conjunto independente tem que ser um conjunto de vértices Ao em contrário. que não há aresta entre nenhum par de vértices que você tome ali dentro. Então, 6 não pode ser, né? Porque se forem todos os vértices, entre esses dois aqui tem uma aresta entre eles, então não pode ter, Isso, eu falei o contrário. né? Eu acho que é só 2, não? Só 2, isso. E o porquê 2? Olhando com mais detalhe um pouco esse grafo, você vê que você tem um triângulo aqui e você tem um outro triângulo aqui. Vocês concordam que triângulo, o conjunto de vértices que está no triângulo é uma clique, certo? O conjunto de vértices que está no triângulo é uma clique. Em cada clique, você pode ter quantos vértices no conjunto independente? Um. Isso. Por quê? Se você quisesse ter 2, mais do que um, né? Então você teria que eles são vizinhos, porque você está numa clique. Você está olhando dentro de uma clique. Então, se cada clique só pode contribuir, cada clique maximal, né? Só pode contribuir com um único vértice. Então, por isso que aqui você escolhe um vértice qualquer que vai estar nesse conjunto dependente. Então, é esse daqui, por exemplo. Enquanto o outro, você só pode escolher no máximo um também. Você não pode escolher mais do que isso. E você tem essa opção. Você tem, por exemplo, o D para escolher aqui, porque o D não é vizinho ao A, né? Você poderia ter escolhido o F ao invés do D. Tudo bem. Então, por isso que é 2, o tamanho do conjunto independente. Um outro jeito de você pensar nisso é o seguinte. Então, por exemplo, tem o AF, que foi o que eu acabei de falar. Tem também o AD, também acabei de falar. Mas, como é que a gente pode pensar em tamanho de conjunto independente máximo se relacionando a clique? A gente acabou de ter uma relação aqui, né? Em cada clique maximal aí, você só pode ter um único vértice no conjunto independente, né? Mas a gente também pode pensar nessa relação que a cardinalidade do conjunto independente máximo tem com a clique máxima, pensando no grafo complementar. Então, você lembra do que é o grafo complementar? O grafo complementar é aquele que tem todos os vértices que você tinha e a vizinhança é justamente aquela que não era no grafo anterior. Então, o A, por exemplo, ele vai ser vizinho ao D e ao F. Por quê? Ele era vizinho ao C, o B e o E. Então, ele não vai ser vizinho no grafo complementar. Ele não vai ser vizinho no grafo complementar. Ele vai ser vizinho a quem ele não era vizinho no grafo original. Então, você vai ter um grafo complementar que desse daqui, por exemplo, é esse ciclo aqui, tá? E aí, olha só, vocês lembram que, por exemplo, AD é um conjunto independente máximo? Lembram disso, que a gente acabou de analisar isso aqui, né? E é fácil você ver também que isso aqui é um conjunto independente e não tem nenhum maior do que com esse tamanho, certo? A gente acabou de intuir isso. Mas o que que esses dois vértices são no grafo complementar? Clique de tamanho 2, né? Exatamente, a clique de tamanho 2. E veja então que o que acontece de modo geral é o quê? O tamanho do conjunto independente máximo que você tem no grafo, ele é exatamente ao tamanho da clique máxima que você tem no grafo complementar. E vice-versa. Ou seja, o tamanho da clique máxima que você tem no grafo, ele é igual ao tamanho do conjunto independente máximo que você tem no grafo complementar. Por exemplo, aqui, o tamanho da maior clique é 3. Então, DEF induz uma clique aqui. Aliás, induz um grafo completo aqui, né? Porque é uma clique.
Enquanto no grafo complementar, qual é? DEF, né? Então, DEF. DEF é um conjunto independente que você tem nesse grafo, porque justamente todos eles eram vizinhos aqui. Então, todos eles não serão vizinhos aqui. Ok? Então, o maior conjunto aqui vai induzir o maior conjunto aqui. A diferença é que aqui é clique e aqui é conjunto independente. Tá claro isso? Ok? Bom, e com isso a gente consegue relacionar conjunto independente e cobertura, tá? Conjunto independente e cobertura de arestas por vértices, que é isso que está aqui, né? Cobertura por vértice significa cobertura de arestas por vértices, tá? Então, um resultado que a gente tem, inclusive também eu já mencionei ele nessa aula 12, inclusive essa parte aqui, ela é um pouco de recapitulação de conceitos que a gente já viu, parâmetros que a gente já viu em aulas anteriores, né? Tá. E aí, bom, esse teorema ele diz o quê? S é um subconjunto do conjunto de vértices, né? Ele é um conjunto independente se e somente se o conjunto que fica de vértices, ao remover esse conjunto independente, ele é uma cobertura de arestas por vértices. Vocês enxergam esse enunciado? No grafo anterior deu para enxergar. Na verdade, o próprio conjunto independente lá era uma cobertura de aresta, né? Então, o que você tem que olhar? Um conjunto dependente, né? O conjunto dependente é um conjunto que não tem aresta nenhuma ali dentro. Então, quando você remove, as arestas que ficam, Acho caiu que a de voz novo, dele né? parou. Isso. Caiu. Acho que agora voltou, né? Mano, Alô? Acho que voltou, professor. vocês estão me vendo, gente? A gente tá te ouvindo, só que seu vídeo tá meio travado, eu acho. Ah, o vídeo está travado? Vai e volta. Acho que já voltou agora. Hum. O slide está aparecendo? Sim. Tá. Minha voz também? Então vou continuar, Uhum, pode tá? continuar. Então, beleza, eu estava falando sobre essa relação que o conjunto independente tem com a cobertura, né? Com a cobertura de arestas por vértices. Então, bom, você tem um conjunto independente, beleza? Aí você remove ele. Dentro do conjunto independente, que aqui, por exemplo, é A e D, não tem aresta entre eles. Então eu sei que todas as arestas do grafo são cobertas pelos vértices que restam. Concordam com isso? Porque se não fosse, é porque existiria aresta que são cobertas inteiramente por vértices que estão no conjunto independente. Mas no conjunto independente não tem aresta entre um par de vértices ali. Enxergaram isso? Mas não necessariamente essa cobertura vai ser a melhor, né? Aí vamos chegar lá. Isso aí. Vamos entender melhor isso, essa relação do máximo e do mínimo. Que aqui eu ainda não estou falando sobre isso, mas é só isso do que fica, né? Do que sobra. Tá? Como é que prova esse teorema? É basicamente isso que eu falei, né? S é um conjunto independente se somente se não existe aresta entre quaisquer dois vértices desse conjunto S. E isso acontece se somente se, então, toda aresta do grafo
tem extremo no conjunto de vértices que resta ao remover S. Isso aqui é V menos S, né? É o conjunto de vértices pela remoção dos vértices de S. É o conjunto de vértices depois que você remove S. Então, todas as arestas do grafo têm extremo naquele conjunto que resta. E aí, igual o exemplo que estava aqui, né? Então, você tem arestas em que ambos os extremos estão nesse conjunto que resta, mas você também tem arestas que são assim, né? Por exemplo, aqui. Não são ambos os extremos vértices que restam no grafo, mas um deles é. E é o que basta para a gente, porque esse já é suficiente para cobrir essa aresta aqui. Assim como esses dois cobrem essa aresta que está aqui. Então, com isso, a gente tem que esse conjunto que fica é uma cobertura das arestas por vértice. Entenderam isso? Porque para cada aresta você tem os extremos dela nesse conjunto que resta. Ao menos um extremo. Beleza? Porque senão, de novo, você teria aresta com os dois extremos em S. Mas isso não é possível porque S é um conjunto independente. Agora sim, como uma consequência desse teorema, é isso que está aqui. Então, a resposta para a sua pergunta, Maria, é sim. Tá? O conjunto independente máximo, ele é exatamente igual a N menos a cobertura mínima. Tá? Isso é uma consequência desse teorema que eu acabei de provar aqui. Então, como é que prova isso? Seja S um conjunto independente máximo, então você diz que, olha só, tem um conjunto independente nesse grafo. Chama L esse conjunto, tá? Não, perdão. S é o conjunto dependente máximo, né? L é uma cobertura mínima das arestas do grafo, tá? Perdão. S é o conjunto dependente máximo, L é a cobertura mínima das arestas por vértices do grafo. Beleza? Então você tem S e tem L, tá? Bom, então olha só. Primeiro, vocês enxergaram isso, né? Que o complemento do conjunto S é conjunto e caiu de novo, né? Mas acho que agora foi rapidinho, né? Foi. Então tá, vou continuar. Então olha só, considera S essa cobertura máxima, tá? Aí do conjunto de vértices você tira S. Vocês entenderam que o que sobra é uma cobertura, pelo teorema anterior. Não sei ainda que essa cobertura é a menor. Não tenho essa informação ainda. Mas eu sei que o que sobra é uma cobertura. Ok? Assim como quando você, do conjunto de vértices, remove a cobertura mínima, o que sobra é um conjunto independente. Ok quanto a isso? Também não sei se esse conjunto independente é o máximo. Eu sei que sobra um conjunto independente. Beleza? Agora a gente quer relacionar as duas coisas. Bom, então, N menos alfa, o que é isso? Vocês concordam que é o tamanho que fica aqui? Porque N é o conjunto de vértices do grafo. S é o conjunto independente máximo. O conjunto independente máximo, ele tem tamanho alfa. Então, esse conjunto de vértices, pela remoção desse conjunto independente, é N menos alfa. Esse N menos alfa, eu não sei se realmente ele é igual à cobertura mínima. Mas eu sei que é uma cobertura. Então, por isso que ele é maior ou igual ao beta. Tá? Da mesma coisa em relação à outra é essa remoção aqui, né? Então, o que é V menos L?
é o conjunto de vértices, então você tem N vértices no grafo, pela remoção da cobertura mínima, que é beta. Então, N menos beta, eu sei que isso que sobra é um conjunto independente. Eu não sei se é o conjunto independente máximo, mas eu sei que é o conjunto independente. Então, isso que sobra é menor ou igual ao maior conjunto independente. É isso que eu sei do teorema anterior. E aí vamos relacionar essas duas desigualdades. Porque o que a gente tem? A gente tem que n menos alfa é maior ou igual a beta, e ajeitando a expressão, você tem que n é maior ou igual a alfa mais beta. Em relação a essa segunda expressão, você tem que n menos beta é menor ou igual a alfa. Então, ajeitando melhor essa desigualdade, você tem que n é menor ou igual a alfa mais beta. Então, você tem duas desigualdades, de modo que uma diz que n é maior ou igual a alfa mais beta, e a outra diz que n é menor ou igual a alfa mais beta. Então, isso só pode acontecer que n é igual a alfa mais beta. Entenderam? Porque você não pode ter isso aqui ser satisfeito e isso daqui ser satisfeito, de modo que um aqui ele seja maior e outro ele seja menor. Não pode. Então é porque só pode ser igual em ambas as desigualdades. Entenderam isso? Sim. Então, o teorema anterior, ele é super importante para relacionar justamente esses conceitos, né? De conjunto independente com cobertura de arestas por vértices. Um conjunto acaba sendo complementar ao outro, né? Nesse sentido de você remove do grafo um conjunto, o que sobra é o outro. E aí, o mínimo vai se relacionar sim com o máximo. O mínimo do conjunto de cobertura de arestas por vértices, ele vai se relacionar ao máximo do tamanho do conjunto independente, né? Fazendo justamente esse n menos aquele conjunto. O que sobra, o mínimo de um é o máximo do outro. E aí, retornando aqui um exemplo que a gente até viu também, o teorema de Koenig, né? Vamos tentar enxergar esses parâmetros aqui, né? Então, bom, isso aqui é um grafo bipartido, e aí você tem x e y, você tem 10 vértices em x, você tem 9 vértices em y, então você tem 19 vértices no grafo, tá? A cobertura mínima é igual ao emparelhamento máximo do grafo. Isso é o teorema de Koenig, certo? E que é igual a 7. Bom, o emparelhamento máximo já está evidente aqui, né? Por essas arestas azuis aqui. E a cobertura? Como é que a gente provou o teorema de Koenig? Como é que, com esse emparelhamento, a gente conseguia extrair daí a cobertura mínima? Vocês lembram? Também é uma recapitulação do que a gente viu lá atrás, isso daqui. Tá? É meio que uma revisão de vários parâmetros que a gente estudou. Então, aqui como é que seria? Por que essa cobertura é igual a 7? Ok, que é porque o emparelhamento máximo é igual a 7. E com o teorema de Koenig a gente sabe que são iguais, mas como é esse conjunto de cobertura? Esse conjunto de cobertura é assim, ó. Esse daqui e esse daqui. Tá certo isso? Então, veja aqui. Esses vértices que estão aqui em T, e se vocês lembrarem pelo teorema de Koenig, essa separação em S, T, se baseia muito por esses vértices aqui que não são saturados por esse emparelhamento máximo. E aí você faz os caminhos alternantes, partindo deles e concluindo no máximo onde você pode chegar por esses caminhos alternantes. Então, você consegue daí ter esse conjunto T, que é dos vértices alcançáveis por esses vértices aqui insaturados, que na verdade vão corresponder aos caminhos alternantes, né?
Então, você tem uma aresta não pertencente ao aparelhamento, a próxima vai pertencer, porque é alternante. E com isso, então, você consegue estabelecer para cada vértice que está aqui nesse conjunto, tanto as arestas que não estão saturadas, os vértices que não estão saturados, as arestas que incidem neles, vão ter extremo nesses vértices de T. Então, eles vão ser bons para cobrir essas arestas que estão aqui, nesse conjunto daqui. Também vão cobrir as arestas do emparelhamento, porque é por definição desse conjunto T. Além disso, esse pessoal que sobra daqui é suficiente para cobrir as outras arestas que restam. Então, a gente tem aqui 4 mais 3, 7. É assim que a gente prova o teorema de Koenig. É claro, com bastante mais detalhe nessa justificativa, mas como é só uma revisão disso, então lá no teorema de Koenig a gente relaciona bem fortemente esse tamanho alfa' com esse tamanho beta aqui, tá? E aí, se vocês lembrarem do que eu acabei de provar, é o seguinte: qual é o tamanho do maior conjunto independente do grafo? Vocês poderiam até falar, pô, não é 10 o maior do tamanho, não é 10 o tamanho do maior conjunto independente do grafo, porque é o tamanho da maior das partes, né? Porque você tem uma parte com 10 vértices. Por que não é 10 essa resposta? É porque no grafo bipartido não quer dizer que o tamanho do maior conjunto independente é o tamanho da maior das suas partes. Não quer dizer isso. Aqui, por exemplo, é maior, certo? E por que é maior? Pelo corolário que eu acabei de provar, que você sabe que n é igual a alfa mais beta, certo? Então, alfa, que é o conjunto dependente máximo, é igual a n menos beta. E beta a gente acabou de ver que é 7 pelo teorema de Koenig, certo? Então, você tem 19 vértices, né? 19 menos 7, 12. Então, o tamanho do maior conjunto independente é 12, que é maior do que a maior das duas partes. E como é esse conjunto com 12 vértices? Você sabe me falar? Veja que aqui já dá a receita. Ó, por que deu 12? Deu 12 porque é n menos beta. E por que é n menos beta? É porque é todo o conjunto de vértices pela remoção dos vértices da cobertura. E quem são os vértices da cobertura? São 7, mas quem são? Esses 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que sobra necessariamente é um conjunto independente e, a saber, o maior dos conjuntos independentes. Entenderam? Tá claro isso? Veja que é um exemplo que a gente relaciona vários parâmetros aí, né? Conjunto independente, cobertura, emparelhamento. Tá claro? Beleza? Responda, gente. Tudo bem aí? Bom, vou continuar, hein? Então, dado que eu espero que vocês tenham entendido essa parte, que eu estou falando de cobertura, de arestas por vértices, relacionando então com emparelhamento e relacionando também com conjunto independente. Então, vamos avançar aqui agora esse conceito, né? Na verdade, essas definições. E vou falar agora, a segunda parte da aula é essa, né? Em que eu me refiro à cobertura, esse novo parâmetro, mas é a cobertura de vértices por arestas. Veja, o que eu estava falando até agora
era o de cobertura de arestas por vértices. Então, eu queria lá antes um conjunto de vértices em que todas as arestas tinham extremos em um desses vértices do conjunto aí. Agora aqui é o contrário. Então, eu quero um conjunto de arestas em que todos os vértices todos os vértices são extremos dessas arestas desse conjunto, tá? Então, L', né, no caso, é um conjunto de arestas tal que todo vértice é extremo de pelo menos uma aresta desse conjunto aí, beleza? E aí, o tamanho da cardinalidade da cobertura mínima dos vértices por arestas é beta'. Então, veja, beta é o tamanho da menor cobertura de arestas por vértices. Beta' é o tamanho do menor cobertura de vértices por arestas. Tá legal? Então, recapitulando, o que eu quero é um conjunto de arestas em que todos os vértices estão representados ali. Veja que, como consequência dessa própria definição, você só pode ter cobertura dos vértices pelas arestas se você não tem vértice isolado. Então, você não pode ter vértice ali com grau zero. Porque como é que você vai cobrir aquele vértice que tem grau zero? Se não tem nenhuma aresta incidindo nele? Não tem como, tá? Então, só faz sentido essa definição de cobertura dos vértices por arestas quando o deltinha, ou seja, o tamanho do menor grau, é maior do que zero. É pelo menos 1, tá? E veja que nos parâmetros passados, eu tinha uma relação muito forte, né, de emparelhamento com cobertura, certo? E aqui, será que existe essa relação? Então, olha só, seja M o emparelhamento, então, nem sempre, quando você tem um conjunto de arestas e você remove o emparelhamento, o que sobra é uma cobertura dos vértices por arestas. Só uma observação, né? Se vocês lembram do conceito de cobertura de arestas por vértices, era claro, né, que o tamanho do conjunto de vértices do grafo é uma cobertura, que o conjunto de vértices do grafo é uma cobertura das arestas por vértice. Beleza? Todo conjunto de vértices cobre todas as arestas do grafo. Não necessariamente é a menor, mas é uma cobertura de arestas por vértice. Analogamente, fazendo essa analogia, né, aqui também, todo conjunto de arestas, ele é uma cobertura de vértices por arestas. Claro, quando você não tem vértice isolado. Quando o deltinha é pelo menos 1. Beleza? Porque você tem, então, todos os vértices ali tem grau maior do que 1. Se você está tomando todo o conjunto de arestas, todos os vértices vão estar sendo representados ali. Todos os vértices vão aparecer naquelas arestas, né? Então, é uma cobertura. Não necessariamente é a menor. E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui. A relação que a gente tinha de emparelhamento com cobertura de arestas por vértices era como? Vocês lembram? Não lembro, né? Ninguém está falando nada? Mas então, vou avançar para cá. Não lembro de Fala. cabeça, não. Não lembro de cabeça. Tá. Vou falar um pouco daqui, tá? Olha só. Se você tem um emparelhamento M e o seu conjunto de arestas é, você remove esse emparelhamento, o que sobra não necessariamente é uma cobertura dos vértices por arestas. Olha aqui um exemplo. Um P3, beleza? O emparelhamento é esse conjunto aqui.
é essa aresta aqui. Isso aqui é um emparelhamento. Quando você remove esse emparelhamento, o que sobra é uma cobertura dos vértices por arestas? Não, porque sobra um vértice isolado aqui. Então, você não tem cobertura. Beleza? Então, quando você remove ele do grafo, esse conjunto não fica com o outro. E da mesma forma aqui. Quando você tem o seu conjunto de arestas e dele você remove uma cobertura dos vértices por arestas, o que sobra nem sempre é o emparelhamento. O mesmo exemplo é o P3. Aqui. Qual é a cobertura dos vértices por arestas desse grafo aqui? As duas arestas, né? As duas arestas, isso. Porque você tem que cobrir todos os vértices. Então, essa aresta, ela cobre esses dois. Mas esse aqui não está coberto. Então, precisa ter as duas arestas aqui. Quando você remove isso do grafo, não sobra o emparelhamento. Beleza? Então, não é complementar um conjunto ao outro. Apesar disso, retornando aos parâmetros, né, em que alfa' é a cardinalidade no emparelhamento máximo e beta' é a cardinalidade da cobertura dos vértices por arestas, apesar de um não ser complementar ao outro, beleza? A gente tem que a soma dos dois é igual ao conjunto de vértices do grafo. Então, retornando ao que eu iniciei aqui e ninguém respondeu, caiu, voltou. Eu estava falando que quando caiu? Eu não estava olhando para ir para a tela, então nem sei o que eu estava falando. Hein? Vocês lembram o que eu estava falando quando caiu? Você ia voltar a relacionar as duas coisas. Tá, enfim, o que eu estava falando antes era da relação que alfa mais beta é igual a n, né? Sendo que eu até falei emparelhamento, desculpa, eu queria ter falado conjunto dependente, né? Conjunto dependente, cobertura de arestas por vértices, né? Era o que eu queria falar. Mas, enfim, o que eu quero relacionar agora é o tamanho do maior emparelhamento máximo com o tamanho da menor cobertura de vértices por arestas. A soma desses dois conjuntos é igual a n. Mas veja que um não é complementar ao outro. Não significa do seu conjunto de vértices você remover do seu grafo as arestas que compõem o emparelhamento máximo, o que sobra vai ser uma cobertura. E vice-versa, porque a gente viu exemplos que isso aqui não se relacionam, né? Ainda assim, a gente vai ser capaz, provando esses dois casos aqui, tá? Em que alfa' mais beta' é menor ou igual do que n, e alfa' mais beta' é maior ou igual do que n, beleza? Então, isso aqui, com essa demonstração, eu concluo a aula. Eu só preciso assoar o nariz de novo, tá? Já volto aí. Espera aí. Voltei.
Desculpa aí. Então, temos dois casos para provar. Primeiro, de que alfa' mais beta' é menor ou igual do que n. E outro caso, né, o outro lado, né, no caso da desigualdade, é que alfa' mais beta' é maior ou igual do que n. Tá? Então, esses dois casos que a gente tem que fazer. E retornando, então, alfa' é o tamanho do maior emparelhamento que tem no grafo e beta' é o tamanho do menor cobertura de vértices por arestas do grafo. Legal? Então, vamos lá. Primeiro caso, né? Provar que é menor ou igual a n essa soma aí. Bom, então, seja M esse emparelhamento máximo que tem no grafo. Beleza? Você tem, não necessariamente, todos os vértices sendo saturados. Beleza? E aí seja U esse conjunto de vértices que não são saturados por esse emparelhamento máximo aí. Tá? Então, olha só. Vocês concordam que, primeiro, o deltinha é maior do que zero, tá? Porque é quando faz sentido, né? Você ter essa cobertura, né? Então, como o deltinha é maior do que zero e M é máximo, então existe um subconjunto de arestas, que eu vou desenhar melhor aqui, tá? Mas existe um subconjunto de arestas, L', com essa quantidade de arestas aqui, que é justamente o número de vértices que não estão saturados, em que tem um incidente a cada vértice de U. O que é isso aqui? É assim, ó. M é o emparelhamento máximo. Então, o emparelhamento máximo está aqui, beleza? Aí você pode ter vértices que eles não são saturados pelo emparelhamento. Beleza. E aí eles estão aqui. Tá? Vocês concordam que nesse conjunto que está aqui, tá? Então aqui é M, tá? Aqui é o U, conjunto U. Então vocês concordam que, como esse emparelhamento é máximo, você não tem aresta aqui entre eles? Beleza? Porque senão essa aresta estaria no emparelhamento. Tá legal? Beleza? Ok. Beleza. Aham, Tá bom. Tá. Então, nesse conjunto aqui, você tem que ter, para cada vértice que está aqui, pelo menos uma aresta vindo para cá. Beleza? Então, existe um subconjunto de arestas, e esse subconjunto é esse E' aqui, com, para cada vértice aqui você tem U vértices, né? É o tamanho de U, né? Então, para cada vértice que está aqui, tem uma aresta que incide nele e que vai para cá. Beleza? Então, olha só. E está claro por quê? Porque senão teria um vértice isolado. Como você não pode ter arestas entre vértices que estão dentro de U, caso contrário, você poderia ter um emparelhamento maior, você teria um emparelhamento maior, mas o seu emparelhamento já é o maior de todos. Beleza? Você pode ter outras arestas aqui, não tem problema. Dentro de M, você pode ter arestas aqui, não estão no emparelhamento, mas estão no grafo. Beleza? Mas você tem essas arestas aí, que estão no emparelhamento, e as outras são as que vão de vértices de U
para o vértice de emparelhamento. Tá? Então, olha só. M união essas arestas aí, elas formam uma cobertura de vértices por arestas de G. Tá claro por quê? Porque, olha só, os vértices são cobertos por arestas de M e arestas de L'. Então, veja, olha só. Isso aqui é o grafo que você tem, é o grafo G que você tem. Então, você tem vértices que são saturados e tem vértices que não são saturados. Vértices que são saturados estão no emparelhamento. Vértices que não estão saturados não estão no emparelhamento. Esses vértices que não são saturados, eles necessariamente são vizinhos a vértices que estão no emparelhamento. Beleza? Então você tem que ter essa aí no caso é o que está dizendo ali, né? Essa união dessas arestas aqui no emparelhamento, juntamente com essas arestas roxas aqui, elas formam uma cobertura das arestas, perdão, uma cobertura, 2 vértices por arestas. Então, todos os vértices aqui são cobertos por essas arestas, que são as arestas no emparelhamento ou essas arestas rosas aqui, em que você tem esse vértice, por exemplo, coberto por essa aresta. Tá? Então, o que tem com isso? Bom, a gente sabe que essa cobertura, né, dos vértices por arestas, ele é dado por essa união aqui, por essa união, M união L', que não necessariamente vai ser então maior ou igual a menor possível, porque a menor possível é o beta'. Então ela vai ser maior ou igual a isso. Agora vamos entender melhor. Bom, isso aqui é uma união de 2 conjuntos, né? Então você tem M e tem L', são 2 conjuntos de arestas. Vocês concordam que não tem interseção entre esses 2 conjuntos? São 2 conjuntos disjuntos, porque se a aresta está no emparelhamento, então não é uma aresta de E', porque E' é justamente arestas em que um extremo não está no emparelhamento e o outro extremo está no emparelhamento. Então, por isso que não tem aresta que está em M e é aresta de E' ao mesmo tempo. Não existe isso. Então, por isso que a cardinalidade da união dos 2 conjuntos é a soma da cardinalidade de cada um dos 2 conjuntos. Então, beta' é menor ou igual ao tamanho de M mais o tamanho de E'. Agora, olha só, M é o emparelhamento máximo, que é alfa'. Então, alfa' é o tamanho do emparelhamento máximo. Agora, quantas arestas que você tem naquele conjunto E'? Vocês lembram que, como eu falei, essas arestas de E' vão ser uma para cada vértice que você tem não saturado. Então, quantas arestas que você tem em E'? Exatamente o número de vértices que estão aqui não saturados. Ok? E quantos vértices que você tem não saturados? É todos os vértices do grafo menos os vértices que são saturados. Então, é N menos quantos vértices são saturados? É justamente o dobro do tamanho do conjunto de emparelhamento máximo. Porque você tem alfa' arestas naquele emparelhamento. E quantos vértices você tem no emparelhamento?
É o dobro do número de arestas, porque cada aresta contribui com 2 vértices. Então, o número de arestas que você tem rosas ali, que são arestas que vão de vértices não saturados para vértices saturados, é exatamente igual ao número de vértices não saturados. E o número de vértices não saturados é o quê? É o total de vértices que você tem no grafo, N, menos o número de vértices saturados que você tem, que é exatamente o dobro do número de arestas que estão no emparelhamento máximo. Então, é esse N menos 2 alfa'. Ajeitando as contas aqui, né? Você fica N menos alfa'. Beta', então, é menor ou igual do que N menos alfa'. Então, você tem o que você queria nesse primeiro caso, que alfa' mais beta' é menor ou igual a N. Tá legal? Posso pro próximo caso? Alguma pergunta? Então, aqui fica alfa' mais N menos 2 alfa'. Alfa' menos 2 alfa' é menos alfa', né? Então, N menos alfa' é o que fica aqui. Tá? E aí, está provado, então, essa primeira desigualdade. Essa aqui. Vamos agora para essa daqui, tá? Que eu quero provar, então, que alfa' mais beta' é maior ou igual a N. Vamos a ela. Então, bom, o que a gente quer fazer, então? Eu quero provar que o tamanho do emparelhamento máximo do grafo mais o tamanho da menor cobertura de vértices por arestas é maior ou igual do que N. Então, a ideia tem que ser um pouco diferente, né? Porque a gente acabou de provar que é menor ou igual do que N, aí você tem que conseguir alguma garantia de que vai dar maior ou igual do que N também, com um argumento um pouco diferente. Eu me baseei anteriormente com um argumento de olhar o emparelhamento máximo. Agora, então, vou olhar, me basear pela cobertura, tá? Então, vamos lá. Seja L uma menor cobertura de vértices por arestas do grafo. Tá legal? Então, eu sei que o tamanho de L é beta'. Esse conjunto de arestas aí é igual a beta'. Você tem beta' arestas nessa cobertura. Beleza? É justamente o tamanho desse conjunto L, tá? Aí você considera o grafo, que é o seguinte. Vocês lembram do início do curso? Eu defini, mas eu nem usei. Aqui está uma utilização disso. Eu defini para vocês o que é um subgrafo induzido por um conjunto de vértices. Mas eu também defini o que é um subgrafo induzido por um conjunto de arestas. É isso que eu estou considerando aqui. Então, L é um conjunto de arestas que cobrem os vértices do grafo. Então, você considera esse subgrafo. Como é esse subgrafo H? É o seguinte. H é o grafo em que você tem todos os vértices do grafo original G e você só tem ali como aresta o conjunto L. Só o conjunto da cobertura. Tá legal? Beleza? Enxergaram o que é esse H? É basicamente a cobertura, tá? A cobertura dos vértices pelas arestas. Então, você sabe que todos os vértices estão ali. Todos os vértices do grafo estão ali. E como a aresta que você está considerando em H, só são as arestas da cobertura. Beleza? Então, isso é o H, tá? Entendendo um pouquinho melhor do que se refere a essas arestas da cobertura, a gente consegue até extrair algumas coisas que são assim, ó.
esse H basicamente é assim. Ele é formado por estrelas. Faz sentido isso? Por que que você não pode ter nesse H, por exemplo, além dessa estrela, mais uma aresta aqui assim? E esse aqui é o conjunto das arestas da sua cobertura. Você não pode ter isso, por quê? Olha só, você quer cobrir os vértices, certo? E aí, você querendo cobrir os vértices, então, olha só, esse vértice aqui, ele já foi coberto por essa aresta. Esse vértice aqui, ele já foi coberto por essa aresta. Então, essa aresta aqui, ela é dispensável. Entenderam isso? Pode pensar que tem outro vértice aqui. Aí, vamos supor que você está considerando, tá, beleza, eu quero cobrir. Então, no grafo, vamos pensar que haja essa aresta aqui, tá? Então, essa aresta está cobrindo esse vértice, também está cobrindo esse vértice. Mas esse vértice já foi coberto por essa aresta aqui, que cobria esse vértice também. Então, você tem coisa sobrando aí. Você pode tirar essa aresta, por exemplo. Tudo bem? Porque esse vértice já foi coberto por essa aresta. Esse vértice agora é coberto por essa aresta. Então, esse grafo H, ele é formado por essas estrelas. Ou seja, cada componente conexa desse H, você vai ter, no máximo, um. Caí, voltou. Pronto, voltou, tá? Então, vocês entenderam isso que eu falei? Em cada componente conexa aqui desse grafo H, você vai ter, no máximo, um vértice com grau maior do que um. Beleza? Tá? Então, por isso que isso aqui é uma estrela. Isso aqui é uma estrela meio que degenerada também. Tá? Aqui, aqui. Beleza? Então, fica com isso em mente em relação a esse H. Tá? E só recapitulando, então. L é o tamanho de uma menor cobertura de vértices por arestas do grafo. Então, você tem lá, você sabe, então, você pega o seu conjunto H, no caso o grafo, o subgrafo H, é aquele, então, que tem todos os vértices do grafo e tem todas as arestas de L. Essas todas as arestas, isso aqui é o meu H. Isso tudo aqui é o meu H, tá? Então, olha só o que a gente vai fazer agora, tá? Considera agora M como sendo o emparelhamento máximo do H. Não do grafo G, mas do H, tá? Veja, isso que eu fiz aqui tem todos os vértices do grafo, mas eu posso ter mais arestas, concordam? Eu poderia ter mais arestas aqui assim, não tem problema não. O meu grafo tem um monte de aresta, mas eu só estou olhando para essa estrutura H aqui. Nessa estrutura, eu acabei de argumentar com vocês esse lance de ser estrela, as componentes conexas, e agora o que eu quero olhar ainda mais em H é M sendo o emparelhamento máximo dele. Beleza? Então, por exemplo, aqui, vou considerar aqui essas. Deixa eu tirar aqui, porque eu não estou falando delas. Assim. E aí, vamos olhar esse M, que é o que eu coloquei aqui, o emparelhamento máximo de H. Então, deixa eu usar uma cor aqui, essa aqui, por exemplo, é emparelhamento máximo. Não tem muito o que fazer.
Beleza? Então, em cada estrela você vai ter uma aresta aí a considerar, tá? Então, esse conjunto que eu botei dessa cor aqui, meio azul, é o M, tá? É o emparelhamento máximo de H. Beleza? Aí agora você vai ter U, que são os vértices que não são saturados de H. Então, U, quem vai ser? É esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Beleza? Então, esses vértices são os não saturados, tá? E aí, olha só o que acontece. Bom, o U de novo, então, é o conjunto dos vértices que não são saturados por aquele emparelhamento ali. Então, M é máximo, né? Ok? Ok. Como M é um emparelhamento máximo, em H, quando você tem o conjunto U de vértices, você não tem arestas entre eles. Tudo bem? Porque se tivesse, ela poderia entrar no emparelhamento. Então, isso que sobra é um conjunto dependente. Isso que sobrou aqui, é aqui, 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 é um conjunto dependente. Tá? Então, não tem aresta entre eles. Que é similar ao primeiro caso que a gente até viu isso, né? Então, olha só. L, ele é o conjunto de arestas que cobrem os vértices do grafo. Quando você remove M, ou seja, que é o quê? É o emparelhamento máximo de H, então o que sobra é o quê? Nesse conjunto, né, tem pelo menos uma aresta para cada vértice que não foi saturado, né? Então aqui, ó, tem pelo menos uma aresta para esse vértice que não foi saturado. Então, esse daqui é esse aqui é esse daqui, esse vértice, esse daqui, esse vértice, esse aqui. Aqui dá até exatamente um vértice que não é saturado. Mas só pelo menos basta para a gente. A gente não está se comprometendo a isso, tá? Então, em esse tamanho, né? L, que é o conjunto de cobertura de vértices por arestas, pela remoção do emparelhamento máximo, tem pelo menos uma aresta para cada vértice insaturado aí, tá? Então, além disso, U são vértices não emparelhados, beleza? A gente viu isso, né? U são os vértices que não são saturados, então eles não estão no emparelhamento. E tem quantos vértices no emparelhamento? 2M, beleza? Porque M é o emparelhamento. Emparelhamento, cada vértice só aparece em uma aresta. E o número de vértices que aparece no emparelhamento é exatamente o dobro do número de arestas que está no emparelhamento. Esse é o número de vértices saturados, tá? Então, estou aqui tentando ajeitar para chegar numa conta. Que qual vai ser ela? Olha só. Então, quanto que é esse conjunto de cobertura com a remoção das arestas do emparelhamento? É exatamente o conjunto de vértices de arestas, né, que está na cobertura, menos as arestas do emparelhamento. Beleza? Então, essa conta, ela é maior ou igual a U. Por quê? Por conta de sobrar pelo menos uma aresta para cada vértice que resta quando você remove o emparelhamento. Porque quando você remove o emparelhamento, resta quantas arestas? Uma, duas, três, quatro. Aqui sobrou exatamente isso. Mas tudo bem, sobra pelo menos uma aresta para cada vértice que fica. Entenderam?
U é justamente esse conjunto de vértices aqui que são insaturados. Então, o tamanho de U é exato. Eu sei que tem que ter pelo menos U arestas ali. Quando desse total, você remove as arestas de emparelhamento. Entenderam? Então, por isso que, pela remoção das arestas do emparelhamento da cobertura, sobram pelo menos U arestas ali. E quantas são de fato? Bom, essa U é justamente o número de vértices que não são saturados, né? Porque lembra que eu falei? U é o conjunto de vértices que não são saturados. É assim que se definiu esse conjunto U, pelo emparelhamento M. E quantos são esses vértices? É o número de vértices do grafo menos o dobro do número de arestas que estão no emparelhamento. Porque o dobro do número de arestas que estão no emparelhamento é justamente o número de vértices que são saturados pelo emparelhamento. Então, N menos o dobro do número de arestas desse emparelhamento é o que resta nesse conjunto U. Então, o que a gente tem com isso tudo? A gente tem que L menos M é maior ou igual a N menos 2M. Então, L é o quê? É a cobertura mínima de vértices por arestas. Beleza? E aqui tem uma relação dele com M, que é o quê? É o emparelhamento máximo de H. Tá? Então, ajeitando melhor as expressões, a gente tem, passando isso aqui para o outro lado, né, para cá, fica M mais L maior ou igual a N. Tá? E aí, L é justamente o tamanho da menor cobertura de vértices por arestas do grafo. Então, está correto aqui você trocar esse beta por esse L, ou trocar o L pelo beta, como você quiser. Tá legal? L, o tamanho de L é exatamente igual ao tamanho de beta'. É exatamente igual a ele. Tá? Mas agora o alfa'. Olha só, o que é o alfa'? Alfa' é o tamanho da maior emparelhamento, do maior, é o tamanho do maior emparelhamento de G. Mas M não é o tamanho do maior emparelhamento de G. Lembram? M é o tamanho do maior emparelhamento de H. Mas H é um subgrafo de G. Então, esse emparelhamento também é emparelhamento de G. Só não tenho ainda essa... Na verdade, eu não tenho essa certeza, até porque não precisa. Não precisa ser exatamente igual ao maior emparelhamento de G. Eu sei que M é o maior emparelhamento de H. Então, o maior emparelhamento de G é o alfa', que é, então, maior ou igual ao maior emparelhamento de H. O maior emparelhamento de G pode ser, sem problema, maior do que o maior emparelhamento de H, que H é um subgrafo. H só tem as arestas, não sei se vocês lembram aqui, em H só tem as arestas que são da cobertura. Mas no grafo você pode ter arestas aqui assim, ó, que não são da cobertura. E por isso mesmo você pode ter no grafo todo um emparelhamento maior do que o emparelhamento considerando somente as arestas da cobertura. Mas um emparelhamento que é dessa estrutura H também vai ser um emparelhamento de G. Então, por isso que o tamanho da maior
do maior emparelhamento DG, esse é o alfa', ele é maior ou igual do que o tamanho da maior emparelhamento DH. Então, alfa' é maior ou igual a M? Porque, de novo, M é o tamanho do maior emparelhamento DH. E H é um subgrafo de G. Alfa' é o tamanho do maior emparelhamento DG. Então, alfa' mais beta' é o quê? É maior ou igual a M mais L. Então, L é por conta do beta'. Beta' é igual a L. Mas alfa' é maior ou igual do que M, o tamanho de M, né? Porque M, de novo, é o emparelhamento DH. E essa desigualdade aqui, a gente acabou de ver que ela é maior ou igual do que N. Então, está correto que alfa' mais beta' é maior ou igual do que N. Tá bom? Acabou a demonstração. Fala, Vitória. Não, eu fiquei com um pouco de dúvida ainda com relação ao alfa' mais o beta'. Uhum. Porque nesse caso, se a gente tiver que o alfa' é o emparelhamento máximo de G, não é isso? É, isso. Se o M já é o emparelhamento máximo de G, Aí tudo bem, vai ser igual, não tem problema. mas aí eles são menores ou iguais do que o beta, isso? Eu estou esquecendo alguma coisa na. Então, você tem, não sei se você está perguntando sobre isso, mas só para deixar mais claro, são duas coisas a ser provadas, são duas desigualdades a serem provadas. Deixa eu retornar. Você primeiro quer provar que alfa' mais beta' é menor ou igual do que N, e depois você quer provar por um outro argumento que alfa' mais beta' é maior ou igual a N. Com essas duas desigualdades, você vai ter a igualdade pretendida. Sim, sim. O primeiro caso eu já provei. Já não tem mais nada para falar sobre ele. Então está correto você falar que alfa' mais beta' é menor ou igual a N. E esquecendo isso, e essa demonstração eu baseei por justamente o emparelhamento máximo do grafo, foi essa a abordagem que eu tive. Vou agora para o próximo caso, que é aquele que eu quero provar que alfa' mais beta' é maior ou igual do que N. E para isso eu estou me baseando pela menor cobertura de vértices por arestas do grafo. Tá? Aí, beleza. Com essa sequência de argumentos aqui que eu tive, eu consegui argumentar que M mais L é maior ou igual do que N. O que é M? Recapitulando, o tamanho de M, no caso aqui, né, a cardinalidade de M, é o número de arestas que eu tenho num emparelhamento máximo de H. Não é do grafo, mas é de H, que é um subgrafo do grafo. Sim, Certo? certo. E aí, L já é de todo o grafo. Veja, o M veio por conta do L. L é uma menor cobertura de vértices por arestas. É nesse conjunto de arestas aí que eu estou tomando o M. Então, por isso que aqui o beta' é igual a L. Então, essa desigualdade aqui, daqui olhando para o beta para o L, é igual. Beta' é igual a L. Mas agora, em relação ao alfa' e ao M, não necessariamente os dois valores são iguais. Por quê? Está correto que o alfa' é maior ou igual do que o tamanho de M. Por quê? O emparelhamento máximo do grafo G, ele é maior ou igual do que o emparelhamento máximo desse subgrafo de G, que é o H. Entendeu? Acho que sim. Aqui eu estou relacionando alfa' com beta'. Ambos os parâmetros são do grafo G. São Sim. do grafo.
Mas eu relaciono esses parâmetros a um dos parâmetros, no caso a alfa linha, a um subgrafo, esse H. Então, no emparelhamento máximo do grafo, eu tenho que ter pelo menos essa quantidade de arestas que foram utilizadas no emparelhamento máximo desse subgrafo H. E eu sei que sim, por quê? Porque um conjunto de emparelhamento no subgrafo também é o conjunto de emparelhamento no supergrafo, no seu grafo maior, que tem mais arestas aí. Porque do H para o G, você só tem mais arestas a considerar. Mas as arestas que você tinha em H, você continua tendo em G. Então, por isso que o que era emparelhamento, continua sendo emparelhamento. O que era em H de emparelhamento, continua sendo emparelhamento no G. Só que no G você pode ter um emparelhamento maior. E isso é para demonstrar que alfa é maior ou igual a n, não é isso? Alfa linha maior ou igual do que M. Isso. E n, né, no caso. Não, aí não. É alfa Porque, linha mais beta linha, isso é maior ou igual do que N. Isso que tá aqui. tá, entendi. Não, tá. E eu consigo daqui falar que é maior ou igual do que N, porque eu acabei de provar que M mais L, né? Claro, o tamanho de M mais o tamanho de L é maior ou igual do que N. Uhum. E essa desigualdade eu consegui provar por conta disso tudo que eu vim fazendo desde o início aqui. Tá. Não, tá, entendi agora. Bom, então, ok, isso acaba essa demonstração. E uma consequência bem direta dessa igualdade que a gente tem, né? Porque o que a gente tem agora? A gente tem que alfa linha mais beta linha é menor ou igual do que n, pelo primeiro caso lá, e alfa linha mais beta linha é maior ou igual do que n, por conta disso que eu acabei de provar. Então, juntando essas duas coisas, você tem que alfa linha mais beta linha é igual a n. Tá? Então, beleza, está provado esse teorema. E a gente tem um outro, que é se o grafo é bipartido, então alfa é igual a beta linha. Então, alfa é o que mesmo, hein? É o tamanho do maior conjunto independente do grafo. Esse é o alfa. E o beta linha é o que mesmo, hein? O tamanho da menor cobertura de vértice por aresta, certo? São esses dois parâmetros aí, tá? E aí, como é que a gente prova isso? Bom, a gente já sabe que alfa mais beta é igual a n. No início da aula eu provei isso. E alfa linha mais beta linha é igual a n, certo? Pelo teorema de Koenig, alfa linha é igual a beta. Também falei dele nessa aula de hoje. Certo? Então, alfa linha aqui, ele é igual ao beta. Beleza? Isso é o teorema de Beleza. Koenig. O tamanho do emparelhamento máximo, ele é igual ao tamanho da menor cobertura de arestas por vértice. Isso é o teorema de Koenig. Então, você tendo essas duas igualdades, que são verdadeiras para quaisquer gráfico que você tome. Alfa mais beta é igual a n, e alfa' mais beta' é igual a n. Mas, particularizando aos grafos bipartidos, além disso, a gente ainda tem o teorema de Koenig, que diz para a gente que alfa' é igual a beta. Tá? Então, analisando uma expressão, né, você tem o alfa' mais beta' que é igual a n. Em compensação, isso alfa', como o grafo é bipartido, ele é igual ao beta. Então, beta mais quanto que é igual a n? Beta mais alfa que é igual a n. Então, é porque o beta' tem que ser igual ao alfa. Então, tá aí provado esse teorema. Entendeu?
E acabou a aula de hoje. Beleza? Há uma pergunta? Não, nenhuma aqui. Bom, essa aqui foi uma aula que ela foi para rever alguns assuntos, né? Tratar alguns parâmetros que, a princípio, eles são independentes, realmente eles são, a definição um não relaciona com o outro, mas a gente consegue relacionar fortemente alguns aí. E além dos que vocês já viram em aulas anteriores, eu apresentei um novo parâmetro, que é esse de cobertura de vértices por arestas. Foi isso que eu apresentei nessa aula de hoje, que é o beta-linha, e consegui fazer uma relação forte também com o que vocês entendem como emparelhamento, né? E, enfim, foi esse último teorema que eu provei aqui. Na verdade, o penúltimo, né? O último é esse que está aqui, tá? Bom, e é isso. Foi uma aula que eu acho que curta, apesar disso, foram várias coisas que vimos, né? Então, estudem isso, tá? Revejam com atenção, beleza? Desculpa aí as pausas para soar o nariz e com a internet aqui, mas é isso. Qualquer pergunta, é só perguntar. Tá legal? Tá bom, obrigada, professor. Beleza? Então, bons estudos aí. Beleza. A próxima é o Ramsey, né, Luiz? A próxima aula é a teoria de Ramsey, que a gente continua nessa relação, né, de conjuntos dependentes e cliques. Show. É assim que se baseia a teoria de Ramsey, mas o que a gente vê é bem diferente do que a gente está vendo nessa aula de hoje. Beleza. Então tá. Beleza, gente. Estudem, hein? Tem muita a matéria é densa, né? Que vocês estão vendo aí, tá? Então, estudem, põem o dia e perguntem aí. Tá legal? Vou encerrar a gravação aqui. Valeu. Tchau, Boa tchau, noite a gente. Boa todos. noite. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.